Olá, aqui é Bruno da Safenco. Bem-vindo a mais um episódio do Investidor Global, nosso podcast onde discutimos oportunidades de investimento no exterior e tendências de mercado. Bom, nas últimas semanas o mercado virou e até as empresas de tecnologia que vinham tendo uma ótima performance, mesmo nessa crise, também sofreram realizações. Somado a isso, tivemos também uma pausa nos testes de uma das principais vacinas e isso pesou no mercado. Neste episódio discutiremos este movimento das empresas de tecnologia, o impacto das vacinas nas percepções do mercado e o que efetivamente fazer num momento de realização como este. Para isso, chamo Vinícius. E aí, Vini, tudo bem? Tudo bem, Bruno. Mais uma vez, é um prazer estar aqui junto com você, conversando sobre essas tendências de mercado e também para a gente entender, até passar para o pessoal que está nos ouvindo, o que a gente faz quando existem essas oportunidades de investimento, né? Acho que nos últimos episódios a gente sempre vinha falando, inclusive o último era sobre a volatilidade, né? Que a volatilidade ela pode nos ajudar para que a gente consiga ter boas entradas e que a gente consiga aproveitar as oportunidades de investimento que aparecem. Então, mais uma vez, prazer estar aqui. Legal. Bom, vamos começar então pelas techs, né? Pelas FANGs, então. Sim. É um assunto moda, que a gente... né? É uma moda. É algo que a gente gosta, a gente investe em empresas de tecnologia, né? Sim. E elas sofreram nas últimas semanas. A dúvida é algo temporário? É algo permanente? Não é mais o céu de brigadeiro que o pessoal estava vendo? O que esperar disso? É até engraçado, Bruno, porque essas empresas são sabe aqueles investimentos sexy, né? Tem aqueles investimentos que são mais boring, né? Então, vamos investir em títulos de crédito nos Estados Unidos de investment grade, ou vamos investir, sabe? Tem esses temas que são mais aqueles que não são muito atraentes, né? Óbvio que eles têm seu sentido na carteira, né? Que tem sentido para diversificação de portfólio, mas não é aquela coisa que, nossa, vamos comprar também no novo IPO que vai sair. Então, assim, essas empresas, elas tem essa tendência mais de estar perto do público, né? Então, falando das FANGs, até para quem está nos ouvindo, que é Facebook, Amazon, Apple, Netflix, e a gente pode colocar a Microsoft e Google, né? Quem hoje não usa nenhuma dessas empresas no dia a dia, né? Praticamente todo mundo usa, né? A gente vai pesquisar algum lugar, entra no Google, a gente entra na rede social, no Facebook, ou no Instagram, ou no WhatsApp, inclusive, que pertence ao grupo do Facebook, a Apple, hoje é uma grande quantidade de celulares. Então, assim, isso está muito na cabeça das pessoas, né? E estando muito na cabeça das pessoas, isso influencia nas decisões de investimento. Porque existe também uma tendência que as pessoas tendem a investir mais nas coisas que elas conhecem, né? Ou que elas pensam que conhecem mais, né? Então eu tenho um iPhone, eu sei como funciona um iPhone, eu sei como funciona o AirPod, o MacBook, etc. Tá, mas eu vou investir então na Total, que é uma empresa francesa. Puta, Total, o que ela faz? Eu prefiro investir na Apple, porque eu sei que eu sei mais, né, o que essa empresa faz. Então existe muito isso, né? Existe desse investimento nas coisas que parecem ser mais próximas da gente. E por isso a gente viu que o movimento desde ali do bottom, né? Eles vão pegar 27 de março, que foi provavelmente o bottom de quase todos os índices, investidores de varejo começaram a comprar esses tipos de ações. Então teve um movimento, né, que é um fluxo muito grande desses investidores de varejo comprando esses tipos de ativo, e aí depois investidores institucionais que ainda tentavam entender o que estava acontecendo, os riscos, quais eram os setores que iam se beneficiar, quais iam ganhar, que iam perder, começaram a ver o mercado voltando, eles de fora, né? E aí teve um segundo movimento, que foi a segunda pernada, que é investidores institucionais entrando também, que só contribuíram com o momento, né? E vamos dizer que essas empresas são empresas que continuam crescendo double digits todo ano. Então, são empresas que, mesmo com a pandemia, elas continuam crescendo rápido, e as margens dessas empresas giram em torno de 30%, 20%, 30%. Então, são empresas que são lucrativas.
né? Então, por mais que acho que elas subiram bastante, se a gente olhar o índice Nasdaq que estava subindo 30%, não acho que é uma bolha como muitas pessoas dizem, né? Acho que a correção que teve nesse último mês, e principalmente nas últimas 2 semanas, é mais uma correção saudável, né? Algo que sobe muito e no ano mais 30%, uma correção de 10% me parece saudável. Então, não é que é um céu azul, de fato, se você parar para analisar, as empresas que mais subiram nesse ano são as empresas de tecnologia, e se você olhar bem, as empresas que subiram mais são aquelas empresas que são geradoras de caixa, né? Que têm um ritmo de crescimento alto. Tá. Bom, então vamos falar de outra coisa que também acho que impactou, acho que essa primeira queda do mercado, que foi a pausa em uma das pesquisas de vacina, né? Uhum. O mercado está contando com o início de uma vacina no começo de 2021. E se essa Sim. vacina não vier, né, o que o mercado espera? Quão importante é isso na recuperação da economia? Se não teve já o efeito do que eles falam de imunização de rebanho. Sim. Mas o que a gente escuta também da importância dos pacotes de estímulo. Então, o que é mais importante nessa hora? É ter a vacina? É ter o pacote? O que a gente olha no momento desse? Bom, a gente pode fazer uma analogia aqui que, de fato, esses pacotes são os remédios, né? Os remédios para você combater essa doença, e a vacina é algo que de fato vai extinguir, né, essa doença. A gente pode fazer essa analogia. E aí nesse mês, foi no começo do mês, se eu não me engano foi no dia 9 de setembro, dia 7 de setembro, que essa vacina, que é uma das mais promissoras, né, que é a vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, ela apresentou alguns efeitos colaterais, e aí foi mandado que se parasse por enquanto até que se fosse entendido todos os efeitos que ela estava causando nos pacientes. Então, isso de fato dá uma desanimada no mercado, porque é uma das vacinas mais promissoras, mas tem diversas outras empresas, né, de biotech que estão produzindo a vacina. O mercado já espera que tenha-se essa vacina de forma disseminada para o final do primeiro trimestre do ano que vem, né? Então, alguns falam um pouquinho antes, alguns falam um pouco depois, e de fato existe e vai existir uma variação entre essas empresas que pode fazer com que essa vacina esteja disponível antes ou depois, mas vamos lembrar que além disso, após essa vacina ter sido aprovada, e aí tem muita ajuda dos órgãos, né, regulatórios, principalmente o FDA, que é o órgão americano, de colaboração para que essa vacina seja aprovada da forma mais, obviamente, né, pensando na saúde e nas consequências, né, analisando a eficácia dessa vacina, mas também de uma forma mais acelerada para a gente acabar com essa pandemia. Então, assim, a vacina ela vai acabar teoricamente, ela acaba com o problema que a gente tem hoje, né, se não tiver mutação na doença nem nada. Mas os estímulos são algo para agora, né? Os estímulos para de fato você ajudar. Efeito instantâneo, né? Exatamente, né? De fato a doença para tentar estancar um pouco a sangria, né? Então aqueles estímulos para aqueles desempregados ou para aquelas empresas que estão sofrendo bastante, que ainda tem 30% de faturamento, 40% de faturamento, isso para evitar que tenha o efeito em cascata, né, que foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Eles estão tentando diminuir, que é o efeito de desemprego, né? Porque aí, se você fecha empresas, as pessoas ficam desempregadas, que aí não consomem, que aí, de fato, outras empresas começam a quebrar, que também mandam embora, e por aí vai, né? Vira uma bola de neve. Então, os estímulos fiscais são algo mais de imediato. E aí, um dos fatores que contribuiu por essa correção no mercado durante o mês de setembro foi que uma juíza da Suprema Corte, a Ruth Ginsburg, faleceu, e existia um debate no Congresso
americano entre os republicanos e democratas para discutir esse pacote fiscal. Só que como essa juíza faleceu, depois as atenções voltaram para quem seria, exato, quem seria a substituta, né? Então, dia 28 de setembro, o Trump nomeou a Amy Barrett e parece que esse novo pacote fiscal pode sim ser aprovado antes das eleições dos Estados Unidos para daqui 5 semanas. Então, deu uma desanimada no mercado, porque o Congresso virou as atenções, mas também no dia 28 de setembro, os democratas vieram com uma proposta para os republicanos de mais um pacote de 2,2 trilhões de dólares. Bom, existe um mais importante ou menos importante? Acho que os dois são importantes, né? Acho que um é para você controlar o doente, que é a economia, e o outro é para você, de fato, vacinar e deixar esse doente... acabar com o problema. Exatamente. Legal, mas agora vamos ao que interessa, né? Vocês sempre mantêm um nível de caixa nas alocações para aproveitar momentos de mercado. E nessa realização eu queria saber se agora é um momento de compra, é um momento de entrada, ou ainda a gente vai olhar com cautela. O que vocês estão vendo? É hora de entrar, não é? Eu acho que, também fazendo o link com o episódio passado, quem não ouviu, ouça o episódio passado também, que a gente falou exatamente sobre isso, sobre volatilidade, são nesses momentos que aparecem algumas oportunidades de compra, né? Então, a gente, desde ali do epicentro, né, do começo da crise, a gente tem uma alocação que a gente chama de underweight, né, que é abaixo da nossa meta, não quer dizer que a gente não tem, mas abaixo do que é o que a gente planeja no longo prazo, mas para evitar, né, esses movimentos de correção. Bom, o mercado subiu bastante, e a gente, com essa correção, a gente viu uma oportunidade de entrar um pouco mais. A gente continua, então, underweight, que é chamado abaixo da nossa meta, mas mais próximo da nossa alocação neutra. Então, sim, a gente aproveitou essa baixa para entrar principalmente nessas empresas de tecnologia que os preços caíram 20%, 25%. Então, a gente sim conseguiu aproveitar. Isso na parte de ações. Exatamente, na parte de ações. O mercado de renda fixa, ele corrigiu, mas corrigiu muito pouco, né? Os spreads, eles aumentaram, mas foi bem pouco comparado com a correção que se teve no mercado de ações. Então, não vimos muitas oportunidades ali na parte de renda fixa. Legal. Bom, acho que é isso por hoje. Obrigado, Vinícius. Obrigado, Bruno. E a gente se fala no próximo episódio. Até lá. Abraço.